Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, aqui quem fala é o Fernando. Vamos falar aí sobre a Kryptonita do DCU, o ponto fraco desse universo que nem começou e nem é um universo ainda, mas vamos falar sobre o ponto fraco dele. Siga aí nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok, beleza? Tem vídeos lá diferente dos vídeos aqui do YouTube, beleza? Aqueles vídeos curtos. Muito obrigado aos membros aí que apoiam o canal, todos os bate-membros aí do Terra Zero e todos os super membros. Embaixo aí tem um botão Seja Membro, caso você queira se tornar membro como eles. Qual é a Kryptonita do DCU? A Kryptonita do DCU é o próprio DC Studios. Vocês vão me perguntar, mas o quê? O que tem a ver isso daí? É simples. O DC Studios faz as escolhas e o DC Studios simplesmente dá sinal verde para os roteiros. Lembrando, roteiro aprovado, a produção vai começar a ser feita daquele filme, daquela série ou daquela série animada, certo? Ou seja, o que eu quero dizer sobre isso? Basicamente, estamos vivendo o começo do DCU. Não vimos nenhum filme ainda. Só assistimos o Creature Commandos. Beleza. O Superman tá vindo aí para ser lançado já em 11 de julho. Tá bem perto da estreia do Superman. Não tem mais todo aquele tempo, toda aquela demora. A gente que falou aqui sobre fotos do set. O primeiro dia de filmagens. Começou as filmagens. E a primeira foto do traje. Enfim, agora faltam tipo 2 meses para lançar o Superman. Tipo 2 meses. Se é que vocês me entendem. Então, qual é a Kryptonita do DCU? A Kryptonita do DCU é você não criar um padrão lógico. O que é um padrão lógico? Você fez um filme do Superman, esse filme fez sucesso, você já tem que programar a sequência dele. Você fez a série dos Lanternas, ela já vai ter uma programação aí de uma sequência no próximo ano ou em cada 2 anos, certo? Como é o padrão de várias séries da HBO. Fez um filme do Batman, esse filme precisa de uma sequência. Nenhuma franquia se sustenta sem sequências. Isso que eu tô falando é super óbvio, mas o que eu quero dizer com isso? Que existem personagens que talvez podem estar em lugares errados no momento errado. O que é estar no lugar errado e no momento errado? Por exemplo, o Cara de Barro. O Cara de Barro ele vai vir depois de 3 super produções. 2 supers e uma do Lanternas, certo? O que isso significa? Que a proposta é menor, um filme com 40 milhões de orçamento, isso não vai influenciar muita coisa, é para um outro público. É óbvio que é para um outro público, mas você não tem nem o seu próprio público ainda. Como que você vai levar um filme para outro público? E não é só o Cara de Barro, pode ser qualquer outra produção. Vamos falar do Sargento Rock, que saiu notícia falando que era um filme cancelado, mas ao mesmo tempo já não é mais, certo? É um filme que foi adiado o início da sua produção para 1 ano depois. Beleza. Isso não tem nada a ver com o tipo do filme, com o roteiro, não tem nada a ver. Isso são coisas que envolvem outras coisas. Por exemplo, agenda. A agenda talvez do diretor Luca Guadagnino, que é sempre muito bem preenchida com vários projetos. Mas o filme do Sargento Rock e o filme do Cara de Barro, esses 2 filmes, eles são as produções mais fracas do DCU, até mesmo comparado ao Creature Commands, porque o Creature Commands ainda assim é só uma animação. E essa só uma animação é para nós fãs assistirmos, certo? Então nós fãs vamos assistir o Creature Commands, assistimos, foi um sucesso e foi renovada para a 2ª temporada. Ponto. Cara de Barro e Sargento Rock são produções mais caras, são filmes que vão pro cinema e que estão na frente de algumas outras produções. Na lógica do mercado, se o DCU um dia quer ser um universo de tanto sucesso quanto o MCU, não vai ser com esses personagens. Então, você que talvez queira personagens diferentes, talvez imagine que tem que ter mais diversidade, e eu concordo, você tem que entender uma coisa. Na DC, as coisas funcionam diferentes do que é no MCU. E isso é uma coisa lógica. Isso aqui não é minha opinião. Eu tô falando uma coisa lógica. As pessoas elas querem saber cadê o próximo Batman? Cadê a nova Mulher Maravilha? Quem vai ser o novo Flash? É o que os fãs querem saber. Não só os fãs, como o público geral que estiver lá no cinema assistindo esses personagens,
Eles vão querer saber cadê os heróis da Liga da Justiça? Por que eles não estão se formando? A criptonita do DCU é o próprio DC Studios e as suas escolhas. E quem pensa tudo aquilo ali dentro? Na minha opinião, o DCU, no começo, nos 5 primeiros anos, de verdade, nos 5 primeiros anos, não pode haver um único vacilo em termos de escolhas de produções a serem feitas para serem lançadas nos próximos anos. O Superman é o primeiro grande filme, a Supergirl é o segundo grande filme, o Lanterna é a primeira grande série. Qual vai ser o terceiro grande filme, a segunda grande série, a segunda grande animação? Qual vai ser? Não sabemos. O James Gunn e o Peter Safran, eles sabem a franquia que eles estão mexendo. Sobretudo o James Gunn. O grande ponto pra mim é até onde o James Gunn vai pelos personagens desconhecidos. Até onde ele vai querer ir. Ou até onde ele vai tentar ir. Porque se você já apresentou o Superman e os Lanternas, você tem que apresentar o resto. Quem é o resto? É o Batman. Que é uma coisa que eles estão tratando como prioridade já, o roteiro do The Brave and the Bold. The Brave and the Bold é tão importante quanto o Superman. As pessoas esquecem disso. Elas vão lembrar quando o Superman for lançado. Depois que o Superman for lançado, vocês vão ver o peso que vai ter o The Brave and the Bold. Todo mundo do universo da cultura pop aqui, fã da DC, certo? Só vai falar de The Brave and the Bold. Óbvio, vai vir o The Batman 2, beleza. Mas todo mundo só vai falar do The Brave and the Bold. Sobretudo se o Superman for um sucesso, porque as pessoas vão falar, beleza, agora vocês têm que fazer o Batman. A criptonita do DCU é o próprio DC Studios, se ele tiver péssimas escolhas. O MCU, ele não tem nada a ver. Muita gente pensa que, o MCU, se lançar um filme bom, vai acabar com o DCU. Não. Se os dois filmes forem lançados no mesmo dia, talvez. Mas, normalmente isso não acontece. Eu digo no sentido de, o MCU tá na dele. O DCU precisa se provar. Ele precisa mostrar que ele vai trazer algo diferente. Algo que o MCU não é capaz de trazer. Entende? Agora, nós fãs precisamos ficar de olho nos próximos anos da DC. Porque a gente sabe que 2027 não vai ter o Batman. O Batman que vai ter é o do Robert Pattinson. The Brave and the Bold é 2028 provavelmente. Isso é uma coisa que é quase certeza. O roteiro está sendo escrito já. Então eles vão ter um tempo de sobra para escrever um roteiro, aprovar um roteiro e começar a ir atrás aí de ver se é o Andy Muschietti mesmo que vai dirigir. Espero que não. Ver quem é que vai trazer aí o casting, né? Quem que eles vão trazer para ser o Batman, quem vai ser o Damian, quem vai ser o novo Alfred, tudo isso, o novo Gordon, tem todos esses personagens canônicos do universo morcego. Aí sim, o DCU vai começar a ser construído. Nesse começo, a gente só tem ideia do que vai ser o Superman. A gente tem uma ideia do que vai ser o Superman, mais ou menos os Lanternas e a Supergirl, porque a HQ é muito boa. E depois? Depois vai ter o quê? Então eu acredito que o James Gunn tem que pensar em cada detalhe de cada produção que ele vai fazer. Porque na DC você não tem espaço para personagem pequeno igual talvez ele pensa que tenha. Você não tem espaço. E a gente tem que pensar em outra coisa também. Quantos filmes vão ser lançados por ano? Vai ser 2? Vai ser 3? Vai ser 1? Quantos filmes? O James Gunn, no passado, alguns tempo atrás, ele falou que não iam ter mais do que 2 filmes por ano do DCU. Se não vai ter mais do que 2 filmes por ano do DCU, e a gente vai ter séries, animações, até games, então você escolha bem os personagens que você vai trazer. Porque Batman e Superman ficou muito claro e evidente agora que só os dois, né, vão estar nos cinemas. Talvez o Flash. Eu acho que o fã do Flash vai sofrer muito lá na frente até ver o próximo velocista aí sendo integrado no universo DC. Eu quero que os 5 maiores personagens da editora, todos eles tenham produções solo. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Qual é a criptonita do DCU na sua opinião? Tamo junto, até a próxima.